Oi pessoal, meu nome é Luciana Bastos, estamos em mais uma aula de processo de fabricação. Dessa vez nós vamos falar sobre conformação mecânica. Nós vamos começar sobre o processo de laminação, ok? Vamos lá. Vamos explicar aqui. O que é conformação mecânica? É qualquer operação durante a qual se aplicam esforços mecânicos, ou seja, força, em metais, que resulta em uma mudança permanente em sua forma e dimensões. A conformação mecânica inclui um grande número de processos, entre eles laminação, forjamento, extrusão, estampagem. Esses processos têm em comum o fato de que, para a produção da peça, algum esforço de compressão, tração, dobramento tem que ser aplicado sobre o material. Vamos lá, pessoal. A primeira função da conformação mecânica é dar forma às peças. Porém, existe uma função secundária nesses processos, que é romper e refinar a estrutura dos metais e ligas dos fundidos, contribuindo para a melhora apreciável das propriedades mecânicas do material. Nas aulas de materiais metálicos, nós falamos sobre a estrutura dos materiais e suas ligas. Então, nós vamos continuar a partir daí. Sendo assim, os trabalhos de conformação podem ser tanto a quente quanto a frio. Neste caso, uma temperatura abaixo da temperatura de recristalização. Ou seja, quando a gente fala a frio, não necessariamente que o material não esteja aquecido, ele apenas está numa temperatura abaixo da sua temperatura de recristalização. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar, antes de entrar no processo de laminação propriamente dito, nós vamos falar das vantagens e desvantagens do trabalho a quente e do trabalho a frio, para que você entenda por que às vezes a gente escolhe um ou outro. O trabalho a quente permite o emprego de menor esforço mecânico, ou seja, menos força, e, para a mesma quantidade de deformação, as máquinas necessárias são de menor capacidade que no trabalho a frio. A estrutura do metal é refinada pelo trabalho a quente, de modo que a tenacidade melhora. O trabalho mecânico a frio deforma a estrutura em maior ou menor profundidade, conforme a extensão do trabalho, e, em consequência, pode alterar sensivelmente as propriedades mecânicas, a resistência e a dureza, que no caso da última, aumenta. Se eu fizer um trabalho de conformação a frio, o material muitas vezes encrua, ou seja, endurece. É um processo natural, é uma consequência natural do processo de conformação a frio, ok, pessoal? Consequentemente, a partir do momento que a resistência e a dureza aumentam, a dutilidade diminui. Tais alterações podem ser úteis em certas aplicações ou devem ser eliminadas por um posterior recozimento da peça, por um posterior tratamento térmico da peça. O trabalho a quente melhora a tenacidade, porque, além de refinar a estrutura, elimina as porosidades e segrega as impurezas. Escória e outras inclusões são comprimidas na forma de fibras com orientação definida, o que torna o metal mais resistente em uma determinada direção. O trabalho a quente deforma mais profundamente que o trabalho a frio, devido à continuada recristalização que ocorre durante o processo. E exige ferramental de material de boa qualidade, ou seja, de boa resistência ao calor, o que pode afetar o custo da operação, porque todo o meu material tem que ser bem resistente ao calor, o que pode... O trabalho a frio ele é um pouco mais barato, vamos colocar assim, a grosso modo. Outra desvantagem do trabalho a quente corresponde à oxidação e formação de cascas de óxido, devido às elevadas temperaturas envolvidas no processo. O trabalho a quente não permite ainda a obtenção de dimensões dentro de estreitas tolerâncias. E já o trabalho frio não apresenta tais desvantagens e, acima de tudo, produz um melhor acabamento superficial. Entendido qual a diferença entre trabalho a quente e trabalho a frio, vamos para o processo de fabricação por laminação. Todo mundo já viu o pasteleiro lá na lanchonete fazendo pastel, a massa de pastel. O que ele faz? Ele pega a massa e passa por 2 roletes, dá a primeira passada. Aí ele diminui a distância entre aqueles 2 roletes, aqueles 2 cilindros, e passa de novo. E assim sucessivamente até que a massa, que vai ganhando comprimento e perdendo espessura, fique no ponto que ele necessita. Fazendo uma comparação, assim seria o processo de laminação.
onde eu pego um lingote, uma chapa grossa e faço com que ela passe várias vezes por cilindros, diminuindo de espessura e ganhando comprimento. Então vamos lá. É um processo de conformação mecânica pela qual um lingote de metal é forçado a passar por entre dois cilindros que giram em sentidos opostos e com a mesma velocidade. Isso acontece graças às forças de atrito. A partir do momento em que os cilindros encaixam naquele lingote, as forças de atrito fazem com que o lingote passe por aqueles dois cilindros em sentidos opostos e com a mesma velocidade, senão não vai rolar, não vai dar para fazer o processo. E se eu não tiver esse atrito, também vai ser impossível. E eu vou perdendo espessura e ganhando comprimento. Aqui tem uma demonstração nessa imagem. Ó. Meus dois cilindros, se você observar bem as duas setinhas que tem no cilindro, eles estão em sentidos opostos. Rodando, girando em sentidos opostos, incluindo os verticais. Olha aqui, ó. Que aqui, nesse caso, estão com o objetivo de diminuir a largura da peça. Caso esses dois cilindros não existam, a largura da chapa vai estar condicionada à largura do equipamento. E aí, pessoal, vamos lá. Essa setinha vermelha aqui é o sentido da laminação, ou seja, para onde a chapa está correndo. Ela está daqui para lá. Ao passar entre os cilindros, o material sofre deformação plástica, ou seja, ele não retorna às dimensões anteriores. Por causa disso, ele tem uma redução da espessura e o aumento da largura e do comprimento. Lembrando, a largura está limitada à largura do equipamento, caso não existam cilindros verticais. A laminação pode ser feita a quente ou a frio. Para vocês terem uma ideia, fazendo uma comparação entre os materiais, se for um aço carbono, eu vou fazer a quente, porque o aço carbono é um material mais duro. Se for um alumínio, eu posso fazer a frio, porque ele é mais maleável, ele é mais macio, ele tem uma dutilidade maior. Vamos continuar. A quente, quando o material a ser conformado é difícil de laminar a frio, ou quando necessita de grandes reduções de espessura, como o aço, por exemplo. A laminação a frio se aplica a metais de fácil conformação em temperatura ambiente, ou seja, metais mais macios, como os metais não ferrosos, cobre ou alumínio, como disse anteriormente. O fato de não precisar ser aquecido torna a laminação a frio mais econômica. Nós falamos também isso na comparação do trabalho a quente e a frio. Porque o trabalho a quente necessita que todo o ferramental do equipamento esteja adequado a altas temperaturas. É bom deixar claro que, quando o material é submetido à deformação a frio, há uma mudança na estrutura do metal associada a uma deformação permanente dos grãos. Isto é, o material sofre encruamento, aumentando a dureza e a resistência mecânica. Aqui nessa imagem a gente vê os dois cilindros girando em sentidos opostos, com a mesma velocidade, deixando isso claro. E aqui a granulação do lingote, que você vê, ele sofre uma leve deformação, ele fica alongado, e isso causa um encruamento, ou seja, um aumento da dureza. Independente de ser a quente ou a frio, a laminação parte dos lingotes provenientes da siderurgia, que, passando pelos laminadores, pode se transformar em produtos de uso imediato, como trilhos, vigas e perfis, assim como se transformar também em produtos intermediários, que serão usados em outros processos de conformação mecânica, como chapas, por exemplo, que eu posso depois estampar ou usar outros processos de fabricação, como união, por exemplo, para parafusar, soldar ou usinar também. As instalações de uma laminação são compostas por fornos de aquecimento e reaquecimento de lingotes, placas e tarugos, sistemas de roletes para deslocar os produtos, mesas de elevação e basculamento, tesouras de corte e principalmente o laminador, que é esse cara aqui, ou esse cara aqui. Aqui é uma correia de transporte com vários roletes para transportar o lingote até o laminador. Esse lingote, no caso, foi transformado numa bobina, uma folha metálica. Assim como todos os produtos
que passam por um processo de fabricação, o produto laminado, a chapa laminada, também tem suas próprias características. Então vamos lá de novo. Cada produto industrial tem características que o diferenciam dos outros. Não é diferente com relação aos produtos laminados. Por exemplo, as formas desses produtos são bem simples. São barras, perfis, chapas, folhas. Seu comprimento é sempre muito maior que sua largura e, na maioria dos casos, as espessuras também são reduzidas. Só que, além dessas características, né, próprias do produto, ou seja, um grande comprimento e espessuras menores, os produtos laminados apresentam defeitos próprios, comuns, que normalmente são provenientes do lingote, ou seja, da matéria-prima da laminação. Vamos lá. Além das características, os produtos laminados apresentam defeitos que geralmente originam-se dos defeitos da fabricação do próprio lingote. Vamos lá. Vazios, gotas frias, trincas, dobras, inclusões são os principais defeitos encontrados nos produtos laminados. Nós vamos falar de cada um deles. Vazios podem ter origem nos rechupos ou nos gases retidos durante a solidificação do lingote. O que acontece? A solidificação do metal ela é feita de fora para dentro. Quando isso ocorre de uma forma um pouco brusca, gases ficam retidos naquele material líquido, posterior material sólido. Então ficam com pequenos vazios, pequenas bolhas dentro desse material. Acontecendo isso no lingote, quando ele for ser laminado, isso não vai sumir. Então eles causam tanto defeitos de superfície quanto enfraquecimento da resistência mecânica do produto. Afinal de contas, eu tenho um produto sólido e dentro dele um vazio. Isso não é ideal, eu perco resistência mecânica. Por isso a necessidade dos ensaios não destrutivos, que são feitas nas chapas, enfim, nos produtos que nós vamos fabricar, nas peças que nós vamos fabricar. Gotas frias, que são respingos do metal que se solidificam nas paredes da lingoteira durante o vazamento. Ou seja, quando o metal líquido ele é vazado na lingoteira, ele respinga. E pode ser que ele grude, quando eu formo aquela casquinha sólida, né, ele grude naquele material. Quando vai para a laminação, ele está lá ainda. Ele vai me causar um defeito de superfície. Vamos dar uma lida aqui. São respingos de metal que se solidificam nas paredes da lingoteira durante o vazamento. Posteriormente, se agrega ao lingote e permanece no material até o produto acabado na forma de defeitos de superfície. Não vai causar uma baixa na resistência mecânica, mas é um defeito. Trincas. Aparecem no próprio lingote ou durante as operações de redução, que acontecem em temperaturas inadequadas. Trinca, gente, nem no processo de soldado a gente chama de descontinuidade, ela é um defeito. Porque trinca, ela começa pequenininha, microscópica, e ela vai crescer e vai romper todo o material. O material perde resistência e fica danificado definitivamente. Tem as dobras, que são provenientes das reduções excessivas, em que o excesso de massa metálica ultrapassa os limites do canal e sofre recalque no passo seguinte. O que seria isso? Eu falei para vocês que a laminação ela não é feita de uma vez só, igual como se faz massa de pastel. Eu passo no laminador várias vezes, ou tem vários laminadores seguidos. O que acontece? Em determinado momento, a largura da chapa, ela ultrapassa o limite que ela deveria ultrapassar. Um pedacinho. Ela fugiu ali do meu equipamento. Quando for para o próximo laminador, ou fizer o próximo passe, o que vai acontecer com esse material que sobrou? Ele dobra. Entendido? Beleza, pessoal? Vamos continuar. Inclusões são partículas resultantes da combinação de elementos presentes na composição química do lingote ou do desgaste dos refratários, ou cuja presença pode tanto fragilizar o metal durante a laminação, quanto causar defeitos na superfície. Ou seja, partículas que ficaram inclusas no meu metal já solidificado. Eu vou ter perda de resistência
do meu lingote e vou ter posterior perda de resistência do meu material laminado. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Segregações. Segregações acontecem pela concentração de alguns elementos nas superfícies mais quentes do lingote. As últimas se solidificarem. Elas podem acarretar heterogeneidades das propriedades, como também fragilização e enfraquecimento de seções dos produtos laminados. Queria deixar claro para vocês que é sempre bom, após a videoaula, assistir os vídeos, acessar a bibliografia e ler a apostila. Como uma ajuda para vocês, eu trouxe um vídeo que nós vamos assistir e eu vou comentar, ok? Vamos assistir juntos. Aqui o nosso vídeo. Aqui o nosso vídeo. Vamos ver juntos? Está aqui um lingote aquecido em ponto de fulgor. Tá? O que é em ponto de fulgor? Se você olhar, ele está todo rubro. Ele ainda está partes sólidas, partes líquidas. Aqui meus roletes de transporte, meu lingote está sendo transportado, tá? Seguindo pelos roletes, mudando de direção. Vamos acompanhando. Aqui eu tenho 2 cilindros girando na horizontal em sentidos opostos e 2 na vertical também em sentidos opostos. Nesse caso, os 4 estão girando na mesma velocidade. Aqui eu tenho uma chapa que já passou por uma certa redução, está sendo passada pelos 2 lingotes. Você vê que se usa muita água para baixar a temperatura da chapa gradativamente, para que ela chegue no final do processo mais fria, podendo ser manuseada. Aqui a gente vai ver a fabricação de vigas, tá? Sendo transportadas e passadas várias vezes nos laminadores. Novamente, a mesma imagem, para que vocês possam entender e fixar. Aqui, ó, é também uma viga sendo produzida. Você vê que ela foi mudada de direção e sendo passada no laminador novamente. Muita água jogada nesse processo, que é reaproveitada porque ela condensa novamente e volta. Aqui é para você perceber que a chapa vai perdendo espessura, vai ganhando forma. Observe as vezes que ele passa. É um processo rápido. Ó, mudou de altura, vai passar novamente. Observa. Ó, perdeu espessura, ganhou comprimento, volta novamente. Perde mais espessura, ganha novo comprimento. Isso aqui é uma placa, ainda em ponto de fulgor. Uma viga em I. Isso aqui é o controle de operações do processo, onde qualquer falha ao longo do processo vai ser observada pelo operador. Tudo automático. As várias etapas do laminador aparecendo. Caso qualquer um deles pare de funcionar, o operador vai parar o processo e vai tomar as devidas providências. Essa água que cai é para resfriar a chapa e os condensadores vão fazer com que essa água retorne ao processo. Gente, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Tenham um bom estudo e qualquer dúvida, acessem o material de apoio.